Muito bem, boa noite a todas. Nós estamos iniciando o nosso terceiro encontro do diretor formador da jornada número 1 de 2026. O tema de hoje é feedback formativo, desenvolvimento da prática docente com o uso e apoio da rubrica de observação. Então, pelo título aí, vocês veem que nós temos são três tópicos, né? O primeiro é a observação de sala de aula, em seguida o feedback da observação e a rubrica. Então, com o objetivo ao longo do encontro, nós vermos quão útil a rubrica pode ser para que nós possamos dar, para que os observadores, os diretores, possam dar um feedback baseado na rubrica, que vá auxiliar o professor a observar possíveis falhas, possíveis pontos que ele possa melhorar. Tudo isso voltado para para um melhor desenvolvimento, uma melhor capacitação, a melhor formação do professor e, consequentemente, o auxílio no aprendizado do aluno, né? Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é fortalecer o feedback como estratégia de desenvolvimento profissional, com base na rubrica do RCO, que é as frentes e os níveis, para qualificar a observação da prática docente e as devolutivas formativas. Para início de conversa, nós vamos relembrar, a maioria de nós estivemos agora no início do ano, em fevereiro, ali em Foz do Iguaçu, no primeiro seminário dos diretores formadores. E lá, aqui entre nós temos diretores auxiliar também, que não estiveram. Então, só vou relatar rapidamente, né, que lá no seminário dos diretores formadores, no primeiro seminário, que acontece as oficinas, são oficinas que são aplicadas para nós ali diariamente. Uma das oficinas tratou desse tema, tratou do tema de feedback formativo. E o que foi basicamente a oficina? Nós ali na nossa sala, nós somos divididos em grupos, como vocês observam ali, são as mesas, que são grupos, né? E foi distribuído ali um estudo de caso. E aí, baseado no estudo de caso, os grupos iriam desenvolver um feedback, baseado também na rubrica. Então, esse foi o trabalho que foi feito lá no nosso primeiro seminário, só para a gente relembrar um pouquinho de que nós já trabalhamos, né? Já foi falado esse tema ali no seminário. E no livro que nós recebemos lá no seminário, naquele livro, naquela apostila maior, nós recebemos dois material de apoio lá em Foz. Nós recebemos um caderno menor e recebemos uma apostila com um pouco maior em papel A4. A partir da página 30 até a página 34 da apostila, estão ali as atividades ali do feedback formativo. Tá bem? Se alguém quiser dar uma olhada. Eu queria agora agora que já entramos aqui, nós estamos já com a maioria dos formadores, já entraram, das diretoras. Então, vamos fazer os nossos combinados. Eu queria dizer para vocês que a sua presença importa, tá? Você é muito importante para o nosso encontro. Então, com a tua presença, né, os nossos encontros ganham vida e a sua participação é muito importante. Então, que bom que você está aqui. Eu conto com você em todos os encontros. Nos 12 encontros, eu conto com a presença sua. Tá bom?
prefira sempre estar no computador, né? Eu entendo que às vezes não é possível, às vezes você precisa estar no celular, mas eu repito, a preferência é que você esteja no computador, né? Na tela maior ajuda mais, né? Porque a gente sempre tem que entrar no portfólio, tem que fazer uma tarefa ou outra, e no computador tudo fica mais fácil, tá? A gente pede sempre que você esteja de câmera ligada, né? Ver você fortalece os nossos vínculos, né? Olhando você ali, e também humaniza a nossa relação e o nosso encontro. Então, se possível, de preferência, mantenha a sua câmera aberta, né? E se lembrando que no encontro aqui é um momento de nós crescermos juntos, é um momento de crescimento. Então, eu sei como é o seu dia, né? Eu sou diretor como vocês, né? Eu tenho uma rotina também pesadíssima como vocês, mas eu insisto que nesse momento, nessa 1 hora e meia, deixa para trás ali o dia, reserva essa 1 hora e meia para a gente entrar aqui nesses temas e poder debater, poder falar das suas experiências, daquilo que você já viveu, né? E que todas as tuas experiências só servem para nos ajudar. Né? Nós somos parceiros, nós temos escolas parecidas, nós somos das integrais, temos mais ou menos o mesmo número de alunos matriculados, então, né, a sua participação é crucial para o nosso crescimento. Nós estamos crescendo juntos aqui, tá bem? Dito isso, vamos prosseguir. Só relembrando, né? Relembrando a jornada da observação de sala de aula, só para relembrar para vocês, durante a oficina lá de observação de sala de aula e feedback, foi feita esse recordar, né? Então, em 2019, a Secretaria de Educação, ela reconhece a observação de sala de aula como um instrumento de formação. Então, tudo começou ali em 2019, quando, né, através da Secretaria, o pedagógico da Secretaria despertou para esse ponto, né, que é a observação de sala de aula, né, o professor ser observado por alguém de fora, né, sobre a sua prática docente. Em 2020, 2021, veio ali a pandemia. Então, aconteceram ali as adaptações dos processos formativos e das práticas pedagógicas, né? Veio a pandemia, todo mundo foi para dentro de casa, as aulas, todas as atividades, tudo online. Né? Em 2022, a instituição da ficha de apoio à observação, que fez parte da resolução 1393 de 2022. 2022 aqui, né, aparentemente já a pandemia passou, então voltou-se lá no presencial, então já foi aperfeiçoando um pouco mais essa observação de sala de aula, né, essa ferramenta. Em 2023, houve a inclusão da aba no RCO, com ali as sugestões de técnicas de gestão de sala de aula, para apoiar na elaboração do feedback. Então, com a introdução na aba do RCO, aí o observador já tinha ali como registrar ali a observação que ele fez. Em 2024 e 2025, houve assim uma ampliação da aba com técnicas de gestão e incorporação dali das 5 estrelinhas, né? A gente é como se desse ali um ranking, né? Desse uma nota ali para aquilo que foi observado. Baseado naquilo que eu observei, eu entendo que o profissional merece ali 3 estrelas, né? A nota 3, ou a nota 2, ou a nota 5, atingiu os objetivos que eu vim observar, né? E agora, em 2026, a implementação da rubrica de observação e da ferramenta de apoio à elaboração do feedback, que é a inteligência artificial. A implementação da rubrica é para aperfeiçoar mais
observação de sala de aula, deixar ela mais técnica, né? Deixar ela assim, fazer uma observação mais focada com objetivos, tipo, o que eu estou indo lá observar? Realmente eu estou indo lá ver o quê? Porque a gente sabe que nós, assim, nós somos passíveis de ser influenciados, né, assim, pelos professores. Às vezes eu vou observar a aula de um professor e ele é muito bom, né? A gente vê isso, a gente observa a aula a semana toda, né? E tem professores que eles são um show. E a gente fica encantado e a gente só observa ali o show dele, né? Mas existem pontos, às vezes, e a gente dá lá uma nota máxima ou dá um feedback para ele, tipo, tá muito bom, professor, é isso mesmo, tá ótimo e tal. E não dá uma abertura, às vezes, de que tem algum ponto que ele poderia evoluir ainda, né? Porque sempre é possível a gente evoluir, né? Então a rubrica ela vem com os níveis. Eu postei a rubrica para vocês, acredito que todas vocês conseguiram abrir ali para dar uma olhada. Vocês também já tinham recebido a rubrica, lá repito, lá desde de lá atrás, né? Então na rubrica tem os níveis, então ali nos níveis dá para ver em que ponto que o profissional se encaixa naquele momento. Então dá para elaborar um feedback para ali o profissional, para o professor, onde ele pode se ver de uma maneira pedagógica, assim, né? Não, eu estou bem, de repente, mas é possível ainda melhorar nisso, nisso e nisso, né? Então, esse foi assim um breve histórico aqui da observação de sala de aula desde 2019 até agora, né? Até agora em 2026. Agora, colegas, nós vamos fazer uma enquete. Eu preciso fazer uma enquete com vocês. Então, o que é essa enquete? Como tem sido o processo de observação e feedback desde então? Como é que está sendo, desde que foi implantada a rubrica com esses itens que tem, com as classificações, né? Como é que você tem feito o seu feedback, como é que você tem dado o feedback para os seus professores baseado na rubrica? Então, na enquete, né, atenção ali para a enquete. Uma enquete será aberta nesse momento. Se ela não apareceu na sua tela, você a encontrará no canto inferior direito. Selecione a resposta com a qual você mais se identifica. Então, essa enquete, cursistas, ela está ali no canto inferior direito aí da sua tela, tem ali aqueles 9 pontinhos. Então, eu peço que você clique ali nos 9 pontinhos, aí vai abrir ali a possibilidade da enquete. Ali vai abrir essas ferramentas, né? Gravação, transcrever, transmissão ao vivo, salas temáticas e enquetes. Aí você vai clicar em enquetes e tá ali. Qual tem sido o maior desafio no uso da rubrica? A primeira opção, sistematizar as evidências. Pessoal, todas vocês chegaram até aqui? Eu tô tentando, tu diz chegar a abrir ali a enquete, né, Rafa? Eu cliquei na enquete, mas não abre nada. Não abre nada, não aparece nada. Não está lá a enquete. A gente chega até a palavra enquete, mas não abre. Agora foi. Abriu para vocês? Abriu. Agora sim. Aham. Para todas? Ou tem alguma de vocês ainda que está com alguma dificuldade? Não, abriu. Abriu, pô. Eu vou ler então para vocês, tá bem? Então, qual tem sido o maior desafio no uso da rubrica? A opção número 1, ali, a primeira opção. Sistematizar as evidências, diferenciar os níveis da rubrica, relacionar as evidências com os níveis e, por último, utilizar a rubrica na elaboração
do feedback. Então, eu postei ontem, tanto no grupo de WhatsApp como no Classroom, um modelo de rubrica, né? Então, se por acaso agora você tem ainda, né, você precisa de ver a rubrica, você pode ir lá e abrir, tá bem? E vocês podem começar a votar, tá, pessoal? Eu vou dar um tempo para vocês. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa atividade. Não tenha pressa para responder, pode pensar, analisar bem, seja sincero, tá? Por favor. Existe a possibilidade de trocar uma marcação também, se você marcou uma coisa aí e quer trocar, existe a possibilidade. Até agora, 4 votos. Quem está ganhando é o último item que fala ali sobre a maior dificuldade seria utilizar a rubrica na elaboração do feedback, mas ainda tem cursistas para votar ainda. Nós temos ainda 2 minutos, tá?
Muito bem, pessoal. Então, o item mais votado foi o último item, né? Qual a maior dificuldade? Que a pergunta é, né? Qual tem sido o maior desafio no uso da rubrica? Então, o item mais votado foi utilizar a rubrica na elaboração do feedback. Então, o objetivo da rubrica é que o feedback não seja algo baseado nas nossas impressões pessoais. Eu repito, o fato de que, às vezes, nós somos influenciados, né? Se a gente vai para uma observação sem um subsídio de que ponto eu vou observar, né? Que ponto pedagógico eu vou observar. Então, o objetivo da rubrica é auxiliar para que o observador ele vá para né, com algo específico. Eu vou olhar tal coisa. E aí tem os níveis para classificar, feito a observação, em que nível que aquela prática se encaixa. Então, esse é né, essa seria, dessa maneira que é aconselhável que se use a rubrica na elaboração do seu feedback. Estou encerrando aqui. Estou aqui, finalizar a enquete. Finalizei. Fechei a enquete. Só observar se tem alguém ainda que não entrou. Uhum. Ana e Daniele. Ok, prosseguindo. Ô, professor, eu vejo as rubricas como ela tanto pode ajudar nesses dois pontos que foram marcados. Uhum. Depende o caso, depende a pessoa que você está observando, o professor, entendeu? Então, assim, tem hora que a gente, através da rubrica, a gente identifica algumas coisas, evidencia, né, algumas coisas que ajudam a gente a dar o feedback, né? Outras vezes, na realidade, ela serve para tudo, né? Uhum. Isso aí que você colocou na enquete, de tudo um pouquinho, né? De tudo um pouquinho. Porque é difícil falar com o professor, né? Principalmente naquilo que o professor precisa melhorar. Então, a gente tem um palavreado legal aí dentro, a gente tem, né, evidências. Então, assim, nos ajuda bastante. Pelo menos eu gosto. Eu Uhum. utilizo todas as minhas observações. Todas. Sim. Eu acho também muito bom. Auxilia bastante a gente, principalmente em olhar assim uma coisa mais técnica, né? E não se deixar influenciar, porque eu repito, nós somos influenciáveis. Nesse momento a gente está sendo encorajado a ver as aulas de matemática de recomposição, né? É isso que nós estamos sendo encorajados. E eu tenho dois professores de recomposição de matemática para o sexto ano que eles é um show, eles dão, mas um show. Eles são muito bons. E eles envolvem as crianças, e as crianças que têm dúvidas, eles já vão em cima ali. E você percebe que o aluno aprende, sabe? Então, sem a rubrica, facilmente eu vou, né, eu sou influenciado pela minha observação a dar nota máxima ali para eles e tal, e talvez eu retorne um feedback para eles, um feedback limitador, porque talvez, como a rubrica ela classifica, talvez eles já são bons, mas dá para melhorar, assim, dá para evoluir mais. Então, se eu monto o feedback baseado em cima
da rubrica, eu tenho a possibilidade de ser mais certeiro, né? É isso, eu não sei se fui claro, né? Eu espero que sim, tá, pessoal? Sim, professor, é isso mesmo. Eu recordo que a Juliana, que está aqui na reunião, a Juliana era diretora auxiliar minha, mas ela era professora de física, né? E a Juliana é uma professora de física excelente, ela é muito boa. E eu ia observar as aulas de Juliana, né? E eu ia observar as aulas de Juliana, eu ficava, né, impressionado a capacidade dela de envolver os alunos, a alegria dela, de deixar os alunos à vontade. Então, você aprende a matemática e a física, né, que a gente sabe que aprender matemática e física não é para todo mundo, né? A gente sabe que são matérias, assim, né, que os alunos têm dificuldade, né? Mas a maneira do professor envolver aquele tema, envolver os alunos, trazer os alunos para si. Então, você vê aquilo ali, você vê um profissional trabalhando ali, você fala, poxa, é um show, né? A Juliana, era um show as aulas dela, um show. Então, de repente, se eu dar um feedback para ela baseado só na minha impressão, né, na nossa impressão, então a gente acaba, às vezes, tolhendo ela de melhorar mais ainda. Talvez exista a possibilidade de melhorar mais ainda, né? Mas é isso. Estou me sentindo ao máximo aqui hoje, viu? Eu queria Mas é falar um verdade. pouquinho, Rafa. Eu não Oi. sei se posso falar um pouquinho? Claro, claro. Eu acho assim que você comentou uma coisa que é muito importante. Você tem um conjunto, uma dupla boa, tal e tal, né? Eu acho super importante isso, mas você falou uma coisa aqui que às vezes, dentro da escola integral, pelo aluno estar lá o dia inteiro, não sei se vocês estão, só a minha linha de raciocínio, é muito difícil você engajar o aluno. O professor pode ser maravilhoso, mas o aluno cansa. O aluno cansa, o aluno tem sono, o aluno quer dormir, o aluno está cansado, o aluno tem gripe, o aluno tem de tudo, às vezes no dia. Então, assim, realmente, quando há esse engajamento, é porque realmente esse professor funciona. Porque ele passa 9 horas, 8 horas, 9 horas lá dentro, né? São 9 aulas. Então, é muito complicado você ter lá na 8ª e 9ª aula de matemática, por exemplo, né? Sim. Então, eu acho que o professor que desperta o engajamento dos estudantes é meio caminho andado. É meio caminho andado. E eu acho que a rubrica, assim, ela é técnica, ela auxilia mesmo. Acho que sem ela, às vezes, a gente ficaria um pouco solto mesmo, né? Eu entendi a tua fala agora no começo, quando você comentou que é muito importante a gente ir com a rubrica tal e tal, e realmente é muito importante. Mas também a gente tem que entender que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir que um professor seja tudo que está lá, né? É muito detalhe que tem, né? No meio de tudo isso. É só um comentário. Sem dúvida. E só, deixa eu colocar, que eu acho que é importante, aqui é um momento de formação, eu acho que a gente precisa falar para ajudar uns aos outros, né? Tem uma outra situação, colegas, que é aquele profissional que a gente tem também na escola, que a gente tem um preconceito ali com ele, assim, por exemplo, ele está dando aula, mas você já observou que, por exemplo, ele não está vestido adequadamente, entendeu? Ele não está vestido adequadamente para estar ali dando a aula. Ou a professora está com uma roupa curta demais, ou está com umas estampas estranhas que está, né, que tá distraindo os alunos e tal. Então, e às vezes ela está dando a aula, né, ela está cumprindo ali, né, pedagogicamente ela está até, se ela não está no item máximo lá da rubrica, mas ela está cumprindo. E às vezes, pela impressão, porque nós somos influenciados, não tem como, a gente é influenciado pelos outros, né? Então, pela impressão, por ter já um preconceito, que às vezes o profissional não é muito assim, simpático e tal, a gente acaba elaborando um feedback que
nem sempre é assim certeiro naquilo que era o foco que você foi observar ali, né? Que você foi observar um foco, um objetivo pedagógico. Mas por ter assim uma impressão, a gente acaba não sendo fiel no feedback. Então tem os dois lados, tem o show, tem aquele professor que dá o show, que a gente fica, né, admirado, embebedado pela aula dele, você foi ali para ficar 15, 20 minutos, se deixar você fica a aula inteira, porque ele envolve até a gente quer participar, né? Comigo acontece isso. Né? Você quer dar palpite lá na aula também, você quer tal, eu amo história, né? História e geografia eu gosto muito. Eu já entrei em aula de geografia e história que puxa vida, eu queria ficar na aula de tão envolvente que o profissional, né, ali desenvolve ali aquela atividade, né? Mas o importante de tudo é isso, né? É ver que com a rubrica nós podemos, assim, aperfeiçoar mais o nosso feedback, né? O observador, usando a rubrica, ele tem a possibilidade de aperfeiçoar o feedback, sempre voltado para que o professor possa evoluir. Evoluindo, o aluno é recompensado, né? Importante, nas instituições de ensino do Programa Paraná Integral, a observação de sala de aula é também realizada pelo diretor auxiliar, pelo pedagogo e pelo professor coordenador de área. Só lembrando, tá, pessoal? Diretor geral e diretor auxiliar, 3 observações de sala de aula por semana. Diretor geral, diretor auxiliar, 3 observações por semana. A observação de sala de aula deve ser planejada e realizada de forma colaborativa entre a equipe gestora e pedagógica, mediante acordos prévios com o professor observado. Esta prática baseia-se em evidências e na reflexão por meio de questionamentos dialógicos, com foco na elaboração de feedback formativo para o aprimoramento da aprendizagem. A minha realidade é a seguinte: no meu colégio, quem elabora o cronograma de observação de sala de aula é a pedagoga, né? Eu tenho uma pedagoga que ela se dedica nessa parte, então ela faz um cronograma para os PCAs fazerem a observação de sala de aula, faz o cronograma delas, pedagogas, e faz o cronograma de diretor, dos diretores também, tá? Então o pedagoga faz o nosso cronograma e a gente só cumpre ali, segue. O professor, na minha escola, quem faz o cronograma, tanto de todo mundo, sou eu. Eu, na quinta-feira, eu já tenho o cronograma para a próxima semana. Já coloco na sala dos professores. Lá eu já imprimi, coloquei na parede ali, né, no lugar dos recados. A maneira como que o que a gente vai olhar, que está no RCO dos diretores. Eles já sabem o que eu vou observar, em que nível que eles vão estar de acordo com a aula. Eu deixo isso muito claro, sabe? Então, assim, eu que faço, e agora eu comecei a fazer agora, tem 15 dias. E eu achei que foi fantástico. Porque eu tiro foto, eu coloco no grupo de recados da escola para os professores, eu coloco na sala dos professores e eu tiro uma cópia e fica na minha sala e na sala das pedagogas. Então, assim, foi muito produtivo fazer essa relação de quais turmas serão observadas durante a semana. E eu achei muito bom, valeu muito para mim. Ariana, sobre as orientações dos PCAs, eu peço que você converse com a sua tutora, ali com o seu tutor ou tutora, né? Ele vai te ajudar, né, nesse sentido, tá bem? Você tira a dúvida ali com eles. Tá, professor, porque a gente tem sido acompanhado, né, pela tutora e eu não recebi, a não ser que eu não estava em alguma delas, mas eu não recebi orientação de que meus PCAs deveriam observar a sala de aula e as nossas pedagogas foram orientadas a acompanhar a hora atividade e aí a gente fazer uma troca entre diretor auxiliar e o pedagogo para juntos dar o feedback formativo. Então, aqui nos slides
tá escrito aquilo que é o princípio, né? O princípio, mas nem sempre já existe a regulamentação. Então, como você falou, eu não recebi também a orientação de onde os PCAs vão lançar a observação de sala de aula deles e tal. Mas assim, a orientação de que eles fazem observação de sala de aula já existe desde o ano passado, né? Você lembra? No ano passado eles já tinham essa orientação Então, a orientação existe. Agora, a regulamentação tá acontecendo. A gente acredita que, se não chegou, vai vir ainda, né? Oi, Márcia. Sobre os PCAs, na verdade, não tem uma obrigatoriedade, né? E não tem um instrumento onde eles registram, mas eles criam o próprio instrumento. Na minha escola, a gente criou um instrumento. Mas, assim, eu não obrigo eles a observarem. A partir das reuniões de PCAs, eu peço para eles verificarem quais as dificuldades que o professor tem, e aí ele parte dessa dificuldade e vai com o professor acompanhar. Mas, assim, não é ali 2, 3 por semana, né? Umas vezes, algo mais leve, porque senão também, os meus PCAs, eu tinha uma que falou assim, se tiver que fazer observação, eu não vou nem ser coordenador, né? Então você tem que ter todo esse jogo, né? Uhum. Sim, oficialmente, eu recebi essa semana ainda, por parte aqui do setor nosso, oficialmente é aquilo que eu falei antes, né? Diretor e diretor auxiliar, 3 observações por semana. Esse é o que chegou oficial. Agora, dos outros realmente está ainda dúbio, mas eu vou me informar se vamos ficar na espera e informo vocês no grupo do WhatsApp, alguma coisa ao longo da semana ainda. Tá bem? Helena? O professor, o nosso núcleo aqui, ele colocou para nós que está para chegar o link de observação dos PCAs. Tá? Sim. Que vai ter um link para eles. Vai ter. Anteriormente, eles registravam via Forms, né, gente? Não era no RCO. Isso, era muito difícil, né? Era a reclamação deles. Acho totalmente inviável o PCA observar a sala de aula, mas o meu... Eu só tenho 2 PCAs. E eles fazem na mesma ficha que eu faço. Que a gente também criou uma ficha de acompanhamento. E nessa ficha, está grampeado também essas rubricas. A minha é do ano passado. Estou vendo a sua agora. A que eu uso é do ano passado. Eu já mandei o link para as pedagogas. Para amanhã já está observando isso. Mas todo mundo usa a mesma forma de observação. Cada um observa do seu modo, porém, dentro da mesma rubrica. Tá certo. Mas até onde eu sei, Rafael, é uma das atribuições do PCA fazer a observação, né? Sim, eu também sei isso. Eu acho que a questão é só que a própria SED ou o núcleo que ainda não definiu mesmo, assim, certinho, né? Eu acho que é questão não, que é atribuição, o que não está definido é como eles vão lançar, né? Como foi falado, esse tal do link ainda não veio para esse ano. O pedagogo não veio o link também esse ano, né? Não. Ainda não. O pedagogo nunca veio, né? No passado também não, né? O pedagogo, o nosso núcleo criou o nosso núcleo criou uma ferramenta para os pedagogos, mas ele é do núcleo, só ele não é da sede, né? Que a gente consegue acompanhar. Mas realmente, PCA eu acho que é mais complicado a gente ter obrigatoriedade mesmo, né? Embora esteja na atribuição, como a colega falou antes também, né? Uhum. E eles reclamam bastante, né, pessoal? Porque é muita gente em sala de aula o tempo todo, então assim, é nesse sentido que os professores reclamam, né? E aí, quando a gente faz um feedback, ok, mas nem sempre dá para fazer, né? Enfim. Sem dúvida. Seguindo, então. O que a rubrica oferece. Então, ela observa o nível, né, de envolvimento dos estudantes nas atividades propostas, principalmente a questão da participação, da interação, do estímulo, e aí tem os níveis para diferenciar qual é o grau de envolvimento que
que está acontecendo ali aquela ação, né? Já falei a respeito disso também já hoje. A rubrica oferece, então, critérios claros que ajudam a orientar o olhar do diretor durante a observação de sala de aula. Critérios claros é porque ela possibilita que você entre para fazer a observação. Lá vem, né? Oi? Ai, desculpa. Minha gata subiu no colo. Então, critérios claros, porque ela possibilita que você entre para fazer a observação já com foco, do que é que você vai observar, né? Ao explicitar o que observar e o que caracteriza diferentes níveis, ela apoia na organização das evidências, evitando julgamentos. E, por último, ao mostrar a progressão entre os níveis, a rubrica indica caminhos de melhoria, que esse é o objetivo, a evolução do professor, baseado na orientação daquele observador, de quem observou ali a aula. Seguindo, então, dicas para um bom uso da rubrica. Então, as dicas. Comece pelo nível mais alto. Comece pelo nível 4. Observe a aula buscando evidências do nível mais avançado. E, a partir disso, vá ajustando para os níveis inferiores. Essa é uma dica, tá, pessoal? Outra dica é observe evidências e não opiniões. Eu já dei o exemplo, né, dos professores que são show e dos professores que, às vezes, né, a gente tem um preconceito, alguma coisa assim, né? Sempre observar, então, as evidências e não levar em conta as opiniões, né? Registro que, de fato, aconteceu na aula. As falas, as ações e as interações. Foque em uma frente por vez, né? Então, durante a observação, priorize apenas uma frente da rubrica, né? Um por vez, porque em 15 minutos que você tem, 15, 20 minutos no máximo, para observar tudo ali, fica, né? Assim, fica um pouco difícil, né? Você observar ali os quatro itens, fica um pouco difícil, né? Então, um por vez. Use a rubrica durante todo o processo. Todo o processo é que a rubrica deve apoiar você. Antes, né, orientando o que você vai observar, antes de você entrar para fazer uma observação, você vai ver na rubrica e definir, eu estou indo para olhar o item tal, ou o item tal, ou o item tal, ou o item tal. Ou na vez anterior que eu fiz a observação, eu observei engajamento de alunos, agora eu vou ver um outro item, né? Então, antes, durante, tá? Durante era ajudar a coletar as evidências, né? Durante, então, o teu olhar está vendo, observando se está acontecendo mais ou menos aquilo que estava ali explicitado na rubrica, né? Se as coisas pedagogicamente estão acontecendo. E depois da aula, da observação, apoiar a análise e o feedback. E, por último, use a progressão para construir o feedback. Como temos usado versus como podemos usar melhor. Uso limitado, né? Um uso limitado versus um uso formativo. O uso limitado, usado apenas no final da observação. O uso formativo desse item, usada antes, durante e após a observação. Outro uso limitado foco em escolher um nível. O uso formativo, foco em analisar evidências. Mais um uso limitado, baseado em impressão geral da aula. Um uso formativo, baseado em evidências observáveis.
no que realmente ali você viu ali ao longo do período que você estava observando. É mais um uso limitado, leitura rápida para encaixar a aula. Um uso formativo, leitura para interpretar a prática. Outro uso limitado, dificuldade para diferenciar os níveis. E o uso formativo, uso da descrição para entender progressão. E, por último, o último uso limitado é um feedback genérico. E o uso formativo seria um feedback com base na progressão da rubrica. Seguindo, a rubrica deve ser usada antes, durante e após a observação. Ela orienta o olhar, apoia o registro de evidências e ajuda a construir feedbacks mais claros e formativos. Ela apoia a análise e o desenvolvimento da prática docente. A rubrica precisa ser uma ponte entre a observação e o feedback. Uma ponte. Não deve ser utilizada apenas para analisar as práticas do professor a partir da sua aula. Ela deve sim ser utilizada para apoiar na elaboração do feedback. Apoiar o diretor na leitura de evidências e identificação dos níveis da rubrica. Chegamos agora no nosso primeiro momento de vocês agirem, né? Então é o diretor em ação 1, aprendendo um com o outro. Então, nesse primeiro momento, vocês irão exercitando a elaboração do feedback com o uso da rubrica. Vocês vão analisar uma situação de aula por meio de um estudo de caso e vão elaborar um feedback informativo com o apoio da rubrica, tá? Vocês serão divididos em 2 subgrupos, vamos ler o estudo de caso e seguir os comandos até a elaboração do feedback. As etapas ali, né? Então tem a primeira etapa, que vai ser o levantamento de evidências. Não vale opinião, você deve focar no que de fato foi observado, de fato naquilo que vocês vão observar no estudo de caso, tá? Não vale opinião. O segundo ponto, vocês vão fazer uma análise com a rubrica, em que nível essa prática se aproxima, quais elementos da descrição ajudam a justificar, e por último, vocês vão elaborar um feedback, tá bem? Eu vou, então, agora postar aqui no chat para vocês o estudo de caso e vou dividir vocês nos grupos. Postar primeiramente o estudo de caso da sala principal. Estudo de caso da sala principal. Eu já postei. E agora vou postar o estudo de caso do grupo 1. Em seguida, vou separar vocês nos subgrupos. Grupo 1. Já postei também, sala principal e grupo 1.
Agora vou separar vocês. Oi, Márcia. Acho que ficou erguido de antes, professor. Oi? Você quer falar? Não, acho que estava erguido desde antes. Eu Ah, achei então agora. tá bom. Ok. Separar agora as salas. É. Vocês terão 20 minutos para fazer essa atividade. Estou colocando vocês nas salas agora. Só mais um pouquinho. Na sala principal vai ficar a Valdilene, vai ficar a Ariana, vai ficar a Juliana e a Claudenise. Vocês estão na sala principal, vocês vão pegar o texto que eu postei, o estudo de caso que eu postei no chat. Podem ir pegando se quiser e dando uma olhada, tá? Enquanto eu separo aqui as salas. Professor, quem vai trabalhar em sala principal é o pessoal que você falou, vai usar esse link Sala da principal, sala principal. Valdilene, Daniele, Ariana, Juliana e Claudenise. Na outra sala está Aí nós a temos que Viviane, copiar o link 1. o link 1, Viviane, Márcia, Helena e Rosana, tá? Só mais um pouco. Tá complicado aqui essas salas hoje para montar. Tá bem enrolado aqui.
Aqui já está Claudenise e Juliana. Falta a Ariana. Isso. Helena, Márcia. Viviane, Márcia. Helena. Vou abrir as salas, então. E você vai ser direcionado ali para as salas. Pessoal, aí vocês definem, né, um redator e um relator e vamos lá. Vocês têm 20 minutos. Beleza. Aqui já está só o grupo da sala principal, né? Uhum. Aqui dentro do nosso documento só está a Valdilene. Vocês conseguiram abrir o link, meninas? Abri. Eu penso que ali na tarefa do grupo, quais evidências de engajamento aparecem na aula a partir do estudo de caso? Eu acho que praticamente não aparece esse engajamento, né? Aparece aquele onde o professor já direciona a pergunta, né, para aqueles alunos que costumam sempre participar. Talvez seria essa o único, né, engajamento que a gente observa ali, né? Porque os demais alunos estavam, né, conversando, desatentos, ociosos, não estavam participando, né, nem interessados. Quanto tempo nós temos, Rafael? Ele falou 20 minutos. É 20 minutos, né? 20 minutos. Meninas, deixa eu só entender aqui. Nós somos a sala principal. Eu abro esse link aqui, é isso? É o link 1, Ju. Tá, beleza. Link 1 ou sala? Não, sala principal. Sala principal. O primeiro link que ele postou no chat. Vamos ler, então, o que vocês acham? Boa. Pode ser, eu não li ainda também. Cada um lê ou vamos ler juntas? Ou uma A Valdilene, pelo jeito, já leu uma vez, né, Valdilene? Você quer ler para nós? Quer que eu leia? Eu leio. Posso ler. Bom, pode ler então, Juliana. Então tá, estudo de caso. Você é diretor de uma escola que atende ensino fundamental e médio, está realizando observação de sala de aula. Numa aula de matemática, sexto ano, com foco no engajamento dos estudantes durante a aula. Descrição da aula observada. A aula tinha como foco a resolução de problemas envolvendo operações com números naturais. Primeiro, o professor iniciou a aula apresentando o conteúdo no quadro sem explicitar estratégias para envolver os estudantes. Outro, durante a explicação, fez algumas perguntas, mas direcionadas sempre aos mesmos alunos que já costumam participar. Outra, parte da turma acompanhou a aula enquanto outros estudantes conversavam ou demonstravam desatenção. Não houve propostas estruturadas de interação em duplas ou grupos. A atividade foi realizada individualmente, com pouca troca entre os estudantes. O professor respondeu dúvidas pontuais, mas não promoveu momentos coletivos de discussão com construção conjunta.
Ao longo da aula não houve incentivo explícito ao protagonismo ou à curiosidade dos estudantes. Então, a tarefa nossa é: quais evidências de engajamento aparecem na aula a partir do estudo de caso? Quem participa? Como? Há oportunidades de interação entre estudantes? Em qual dos níveis da rubrica esta prática se aproxima? Quais elementos da rubrica ajudam a justificar essa análise? Então, nós temos que acho que dá para fazer um texto meio que corrido, né, dessas questões aí, eu acho, né? O que vocês acham? Hã? Pode ser. Daí a gente tem que olhar a rubrica, né? Engajamento, participação e interação, para saber que nível que está. Isso. Nível 1, na aula, o professor não utiliza estratégias claras. Para mim que é esse já. Para mim também. É esse aí, aham. Participação ou a interação dos estudantes. A maioria dos estudantes não participa ativamente, né? Lá no texto diz que ele só pergunta Apenas os alunos que sempre participam, né? Ou interage raramente. Direciona só para durante a aqueles aula. alunos que sempre participam, né? Sim, Aham. limitando o protagonismo. Não há clareza por parte do professor sobre a importância da participação dos estudantes e o estímulo ao protagonismo, tampouco a curiosidade intelectual durante a aula. Nada, né? Foi zero. Nada. Tinha que ser Vocês nível viram zero. ali embaixo do texto? Oi? Dá para copiar da rubrica direto e colar ali, gente? Porque é na isso. verdade, eu acho que a gente vai ter que fazer uma forma de texto através daquelas questões. Analisar a Ó, aula eu na frente. que a gente poderia, viu? Eu não sei. O que vocês acham? A gente poderia começar citando assim: a aula apresenta um baixo engajamento, né? Além de ser marcada, na verdade, pela centralidade do professor, né? Aonde ele se direciona somente a alguns alunos. A participação, se você for ver, ela não foi igual, ela foi bem pelo contrário, foi desigual, né? Porque ela foi restrita somente a alguns estudantes que puderam interagir. A turma não demonstrou tanto interesse, não houve interação entre os colegas, eu acho que a gente poderia citar isso também, né? E não foram oportunizadas atividades de forma individuais, pelo que dá para perceber também. Né? Eu acho que daí a gente poderia concluir que a prática, ela se propaga de uma forma iniciante relacionando a primeira rubrica. O que vocês acham? Só uma sugestão, pessoal. A sugestão que alguém já vai escrevendo. Eu acredito que a Claudenice parece que já está escrevendo, né? Eu comecei aqui. Vou escrever, daí vocês acham. Por causa do tempo, né? Tem 13 minutos, né? Então, gasta X minutos em cada pergunta. Ó, no caso apresentado, não há evidências de engajamento. E pode colocar marcado por uma centralidade do professor, onde ele foca somente em alguns alunos e não em todos, né? Fazendo com que a turma mostre uma certa desatenção, um desinteresse. Logo, centralidade no professor. Peraí, vou colocar assim, ó, que interage apenas com alguns estudantes. Isso. Que são os que normalmente participam. Daí a gente já responde essa segunda aqui.
A oportunidade de interação entre os estudantes, ele não explora isso, né? Não houve interação entre os colegas, pois as atividades elas foram, na verdade, todas, maioria delas individuais e sem momentos de discussão coletiva, na verdade, pelo que descreve. Na verdade, o professor ele não conseguiu envolver a turma, né, na atividade. Na verdade, ele nem sugere nada disso, né? Ele simplesmente, né? Tá, então eu quero dizer isso, que não houve por parte do professor nenhum estímulo, né? Nenhum estímulo. Nenhum Sendo estímulo assim, não houve uma interação para que os entre os colegas. estudantes interagissem entre Pares, sei lá, não sei como que a gente... Coletivamente, de repente. entre si. O que mais pergunta ali? Em pares ou coletivamente. A oportunidade. Em quais dos níveis da rubrica? O nível 1. Nível 1 pode colocar ali iniciante, na verdade. Se tivesse 0. Pelo ocorrido ali é iniciante, é calouro. Encaixa-se no nível. E eu acho que justifique isso também, Cláudio. Rubrica. Justifique dizendo que pela ausência do protagonismo estudantil, na verdade. Porque não houve, em momento algum, esse protagonismo. Mas não houve porque não tem aluno protagonista ou porque o professor não oportunizou? Não, porque não houve o processo do professor interação aluno, entendeu? Eu entendi isso. Né? Porque o aluno, se a gente conseguir despertar ele, né? Ele vem junto, mas eu acho que faltou ali uma didática do próprio professor. Não sei se vocês estão na mesma linha de pensamento meu agora, né? Não sei se é isso. Eu acredito que seja isso também. Nem a questão do aluno monitor, né? Uhum. Não foi oportunizado aos estudantes essa interação, nem... Ô, Ju, não diria nem professor calouro, tem mais cara de professor tradicional, né? Professor antigão mesmo. Lá naquela ele tem os preferidinhos sempre, que são os bonitinhos, cheirosinhos. E... Exatamente. Encaixa-se no nível 1. Direciona eles, né? Dá aula para alguns, né? Eu concluiria com entre aspas. Quais elementos? Quais elementos da rubrica ajudam a justificar essa análise? Isso, eu concluiria com, entre aspas, assim, a ausência do protagonismo infantil, porque é uma das premissas lá da nossa educação integral, entendeu? Que é proporcionar o protagonismo infantil, e foi o que não aconteceu. Mas, assim, mas isso, então, entra como uma evidência, né, eu acho. Isso, pode... mas eu acho que, assim, termina ali o que você colocou, entre aspas, a ausência do protagonismo infantil, fecha aspas. Até para a gente poder discutir agora com os colegas no grupo. Acho que é interessante levantar isso. Não, porque aqui, ó, ele pede quais elementos da rubrica ajudam a justificar. E das coisas não há estímulo ao protagonismo infantil. Infantil, no caso, né? Não sei. Uma das evidências. Aqui na nossa rubrica diz assim também, ó, não há clareza por parte do professor sobre a importância da participação dos estudantes e o estímulo ao protagonismo, tampouco a curiosidade intelectual durante a aula. É o nível 1 lá. Tá, uma das evidências é a falta de estímulo e falta de clareza por parte do professor. Não há clareza, está dizendo assim, ó, não há clareza por parte do professor sobre a importância da participação dos estudantes e o estímulo ao protagonismo, tampouco a curiosidade intelectual durante a aula.
Falta de clareza por parte do... por parte do professor. Sobre a importância da participação na aula. Eu acho que sobre a importância... E o envolvimento da turma, né? No assunto, na aula, no... Envolvimento e troca, né? Uhum. Entre os estudantes. Mais alguma Eu acho que está das maravilhoso. evidências? Acho que tá bom. Nós Eu vamos acho ter que tá bom. criar ali embaixo feedback também? Sim. Então, vamos lá. Frente observada, engajamento. Nível da rubrica 1. Evidências observadas. Clareza, né? Falta de estímulo ao protagonismo. Uhum. Isso, você... Esse você está colocando lá nas evidências, né? Isso. Tá. Falta de estímulo ao protagonismo juvenil. Essa é uma. Falta de clareza por parte do professor. Aqui que ficou meio comprido. Falta de clareza por parte do professor. Tá, colocou mais alguma coisa aqui nas evidências? Mais, eu acho que está ótimo isso daí. Tá, daí temos que agora ver aqui embaixo. Feedback formativo. O que a gente vai dizer para esse professor? Ó, o que eu acho? Só uma opinião. Porque, assim, tem mais coisa ruim do que boa nisso tudo, certo? Sim. Mas eu acho que a gente poderia colocar algum ponto positivo. Positivo não, né? Assim, dizer o que... sempre tem que começar dando... Isso. Mas colocar qual melhoria, qual é a forma de oportunizar essa melhoria. Então, o que eu colocaria? Eu estou pensando aqui, tá? Um ponto de partida. Eu acho que seria colocar que notamos que você tem um domínio claro do conteúdo, aonde interage com alguns alunos que estão conectados com a explicação dele, né? Por outro lado, durante a observação, né? Daí começa o catatal. Acho que a gente pode começar perguntando. Fazendo perguntas propositivas. Eu ia falar isso. Primeiro, perguntar para ele como ele acha que foi o desenvolvimento da aula, aonde ele acha que ele poderia melhorar, se ele percebeu que alguns alunos não estavam interagindo. Questões o quê que você comentou? Propositivas. E aí deixar ele falar primeiro, em cima da fala do professor, aí a gente fazer as nossas intervenções. Eu acho que fica mais fácil quando a gente está cara a cara, a gente começar deixando o professor falar. Eu tenho mais facilidade. O professor falar, né? Daí a gente Eu também deixar ele falar, né? A impressão que ele teve da própria aula.
Um minuto, tá, pessoal? Qual a sua impressão da aula em questão? O que mais? Vamos pôr aqui umas... Em relação Viu? à participação dos alunos, professor, o que você me diz? É sempre assim? São sempre os mesmos alunos que participam da sua aula? O que acontece com os demais alunos? Por que o senhor acha que eles não participaram? Eu vou pôr aqui menor, depois lá na hora a gente... Gente, eu não sei pôr ponto de interrogação no Eu Chromebook. estou colocando para você, tá? Vocês sabem? Eu preciso aprender. Eu nem uso o Chromebook, eu uso aqui o computador direto, então, com É, certeza também não saberia, provavelmente. ele não é no lugar óbvio que nem todo o teclado. Viu? Eu Tá, e acho que depois agora, dessas perguntas, essas o que a perguntas gente vai daí, a gente sugerir? vem com essa fala daí do que acho que tem que melhorar, entendeu? Elogiar. Pessoal, Eu- o tempo esgotou. Oportunidade de melhoria, eu acho que daí nós poderíamos E colocar. que daria para a gente fazer daí a técnica sanduíche, né? Elogia e depois a gente coloca um ponto de atenção da aula. Pura e doce. E se o professor eu abrir acho- o gancho, aí a gente fala em cima da fala dele, né? Isso. Eu acho que uma sugestão já seria deixar a sala organizada ali de forma que tivesse interação entre os alunos, né? Já acabou o nosso tempo? Já acabou o tempo, tá? Já. Mas não se preocupe que a gente fala essa parte ali. Eu vou pedir para o grupo que ficou na sala principal, né, que lesse e comentasse ali. Que eu vou dar ali 2 minutos para vocês. Eu já vou adiantar que as interações foram maravilhosas, né? Eu só fiquei desfrutando aí de vocês falando e ganhando aí um monte de conhecimento aí de vocês. Foi muito boa as interações, tá? Quem que pode falar, então, do... Juliana já apresentou a tese de mestrado dela já, professor. Ah, é? Rapaz. Quem pode falar, Isso é então, no bom, né? grupo? A gente aprende. Meu Deus, que gostoso ouvir. Posso quem falar, fala. mas se as meninas quiserem, para mim tá tudo bem também. Vai lá, Ju. Hoje é seu dia. Vai eu? Então tá bom. Então, Vou colocar o timer, tá? tá bom. Então, o momento ali que teve, né, que a gente fez a leitura do estudo de caso, na verdade, a gente chegou, foi uma forma muito clara, assim, as evidências foram muito claras em tudo isso que aconteceu. Não precisou a gente nem terminar de ler tudo, que a gente já evidenciou a que nível que estava essa rubrica, né? Então, nós colocamos que a rubrica era nível 1. Por que que isso aconteceu? Por que que isso é nível 1, tá? Porque foram várias evidências observadas no decorrer desta observação de sala de aula. O que que nós observamos? Que não houve estímulos do protagonismo infantil, falta de clareza por parte do professor sobre a importância do envolvimento e troca entre os estudantes. O que que acontecia? Estava numa sala de aula, o professor se direcionava somente a alguns estudantes, certo? Esses estudantes interagiam com o professor e o restante ficou desmotivado. Houve uma desatenção da turma, não houve, na verdade, um estímulo para que todos pudessem participar, né? Então, ali perdeu-se o fio da meada, né? Então, essas foram as evidências e depois nós pensamos como que vamos dar esse feedback ao professor, né? É que, assim, nem tudo é só coisa ruim, pelo contrário, né? Existem, a gente tem que tentar achar aquilo que deu certo, né? Então, a gente pensou iniciar o feedback fazendo algumas perguntas para o professor. Qual que foi a impressão sua da aula? O que que o senhor achou, a senhora achou do desenvolver dessa aula, do desenrolar da aula? Em relação à participação dos alunos, acha que foi boa, não foi boa? Elogiar o professor
em relação àquilo que realmente aconteceu, né? E fazer a mistura ali do sanduíche, como a colega colocou, vendo o que pode ser feito para que isso melhore e para que haja o protagonismo infantil. Porque qual é uma das premissas da educação integral? É o protagonismo. Não houve o protagonismo por parte de todos, não houve a interação por parte de todos, né? Então, precisa aí ter uma organização da sala de aula que favoreça o coletivo, né? Precisa chamar os alunos monitores para auxiliar os colegas, até porque é uma da função função dos alunos monitores, né? Então, eu acho aí que deixou de aproveitar o que tinha para ser aproveitado no meio da aula inteira, né? Acho não, concluímos isso, né? O grupo todo. Querem pôr mais alguma coisa aqui? É isso, né? Isso. Ok, obrigado. Muito bom, Juliana. O grupo, né? O grupo das cursistas ficaram na sala principal. Muito boa a interpretação de vocês. Da sala 1, quem poderia falar para nós ali o que vocês escreveram, fazer as suas considerações? Helena, quer falar? Ô, professor, é o mesmo estudo de caso? É o mesmo estudo de caso para os dois grupos. Na realidade, nós discutimos praticamente a mesma coisa. Uhum. Nós analisamos no nível 2, porque eu acredito que todo mundo tem um pouquinho mais para dar. Então, assim, a gente não vai falar isso para o professor, né? No nível que a gente colocou ali para ele. Mas a gente vai mostrar as evidências da aula, que é a falta de protagonismo, a falta de conversar mesmo com a turma, explicar qual é o objetivo da aula aquele dia, de trabalhar em pares, né, em duplas, colocando ali alunos com níveis, né? Esse aluno já está mais engajado, esse está menos, vamos colocar junto de uma maneira que a criança não perceba. Então, tudo isso faltou na aula, porque geralmente as aulas que vêm no SEO hoje, a maioria delas, e também do integral, a questão do trabalhar com as salas diferentes, né? A colocação dos alunos. Então, assim, é tudo, né? Sabendo que é uma aula que você está vendo níveis dos alunos e você precisa colocar os níveis, né? Um melhor, um do meio e um mais fraco, para poder ajudar o aprendizado do aluno. Isso não aconteceu. Então, é evidente que a aula não foi completamente boa. Então, isso tem que ser dito para o professor. A gente precisa até entender se ele já sabe o nível do aluno, né? Porque se fosse uma aula hoje, nós já temos aí praticamente um trimestre, ele já tem que estar... Porque o professor esperto, ele já tem ideia desse nível do aluno tranquilamente. Colegas querem falar alguma coisa, Márcia? As demais colegas? Acho que é isso, a Helena contemplou praticamente tudo, né? Nós colocamos a questão que ela comentou também, então ele não fez uma separação em níveis de aprendizagem ali a partir de uma dinâmica, por exemplo, né? Sem dizer para o aluno, evidentemente, qual que é o nível dele, né? Então ele não deu essa direção, né? Não fez a inclusão, porque ele só direciona para os alunos que possivelmente ele já sabe, que sabem o conteúdo, né? Então isso acaba não dando voz para aqueles que têm dificuldade, ou que não compreenderam o conteúdo, né? Também ele não usa nenhum recurso digital, né? No nosso relato aí do estudo de caso, apenas o quadro mesmo. Então, assim, poderia ter usado Educatron, talvez um projetor, talvez a tela interativa, né? Então, ou talvez não tivesse, né? Não descreve, mas ele acaba não utilizando e também não define a intencionalidade da aula. Ele nem começa com os objetivos, nada disso, né? Então, assim, colocamos nível 2, mas concordo também com o grupo 1 que poderia ser o nível 1, né? Mas eu, por exemplo, a Helena comentou, a gente não falou sobre isso, mas eu falo para ele o nível que está, né? Eu mostro que eu sempre entrego a rubrica antes para os professores, deixo também fixada na sala dos professores, né? Para que eles saibam o que nós vamos acompanhar, né? Geralmente uma ou duas frentes, né? Então, nesse do engajamento, eu acho que a gente poderia falar assim, prof, então, faltou, né? A partir de ouvi-lo primeiro, né? E aí a gente construir estratégias, orientações, né?
Maravilha. Eu aqui na escola, eu coloco também, mas assim, eu não, as primeiras aulas que eu assisto, eu costumo, até para ficar mais fácil o feedback, porque senão a gente começa muito, desanima o professor, às vezes, antes de animá-lo, né? Então, mas quando é necessário, é colocado, sim, o nível 1. Mas depois de assistir umas 2 aulas, né? Senão a gente já desanima o coitado do professor. Não, Mas está certo, vocês estão Juliana? certos. Eu queria Juliana? só fazer uma fala. Eu acho muito importante, porque assim, é que nem a colega falou, se precisar, eu coloco o nível 1, e tá certo. Eu acho que é isso aí mesmo. Mas eu acho que a gente deveria mostrar para o professor, para todos os professores, o que é o significado do nível 1, do nível 2, do nível 3, do nível 4. Ô, Ju, eu coloquei na minha escola, está lá, em edital para eles. Nós temos que colocar, e nós temos que ler com eles, porque vai ter o professor que não vai nem olhar. Entendeu? Então, eu acho que no dia de estudo e planejamento, a gente deveria reservar uns 30 minutos e fazer a leitura e falar, ó, é isso aqui. Isso. É isso porque, aí que às nós vezes, vamos dar. a gente é vidraça para alguns, que nós não precisamos ter esse conceito de ser vidraça, entendeu? Mas por quê? Porque o professor não lê, não tem o conhecimento, não sabe o que está sendo avaliado. Eu acho que isso é bem importante. É bacana, Juliane, porque se a gente, né, eu entrego para eles, expus na sala, e quando eu faço o feedback, eu mostro para ele, olha, prof, tem esses 4 níveis, o nível 4 é isso, o 3 é isso, né? Mas ainda assim, na minha escola funciona mais no individual, no coletivo não. Então, talvez no estudo e planejamento, né, um momento para isso é bacana a sua contribuição, Juliana. Muito bom, isso mesmo. Ariana? Professor, a minha questão é uma questão antiga, que eu já discuti, a gente já conversou em outros formadores, e eu penso assim, essa questão de dar o feedback para o professor, eu não vejo dificuldade, principalmente quando você está aberto, né, sabe que você não é perfeito, que ninguém é perfeito, a gente conversa, a gente se ajuda, né? Mas a questão é dar esse feedback negativo, né? Que eu acredito que seja você dar um feedback no nível 1, no nível 2, lá no RCO. Né, já foram discutidos outras vezes a questão de prejudicar ou não o nosso colega, o nosso professor. Quando você coloca esse feedback número 1, número 2 lá no RCO. Diferente de você falar com ele, apresentar que ele está nesse nível, que ele tem muitas chances de crescer, principalmente quando você está no nível 1, né? Porque melhorar do nível 1 é muito fácil. Quando você está no nível 4, já fica mais difícil você crescer, melhorar, né? Uhum. Mas colocar essa devolutiva lá no RCO, eu tenho muita dificuldade. Até por isso que na enquete eu coloquei lá a questão de entender os níveis, a diferença entre os níveis lá, não por dar esse feedback para o professor, mas por colocar lá no RCO isso daí. Ok. Pessoal, muito obrigado, foi muito boa a interação de vocês. Puxa, excelente. Em função do tempo, nós vamos ter que adiantar um pouquinho. Eu peço que vocês já vão abrindo o seu portfólio, tá? Agora é hora da gente trabalhar ali no portfólio. Só vou subir aqui, ó, o roteiro. Já peço que vocês vão abrindo lá o portfólio de vocês. É o slide número 9, que corresponde ao encontro de hoje, tá? Slide número 9. Então, lá no slide número 9, que corresponde ao terceiro encontro, você vai acessar o seu portfólio no Classroom, realize a atividade proposta. A primeira coisa, link no slide referente a este encontro, ao slide número 9, terceiro encontro, que está ali a frase aprendizagens e possibilidades de ação, você vai linkar os documentos com os feedbacks elaborados pelos 2 grupos. Dessa vez, ao invés de colocar somente o link do seu grupo, você vai colocar os 2 links, tá bem?
Onde é que estão os links? Estão ali no chat. Os dois links estão ali no chat. Só copiar e colar do chat para o slide de número 9. Em seguida, você vai registrar. Registre, ao revisitar as suas práticas, o que este encontro te fez perceber sobre o uso da rubrica e do feedback. E a segunda pergunta que você vai responder é, a partir dessa reflexão, o que você se compromete a aprimorar? Pessoal, vamos lá? Pode fazer, os links vocês sabem onde estão. Vocês têm 5 minutos, tá? Para fazer essa atividade. Nós que saímos não temos os links, porque você não fixou eles desaparecem para nós, né? Se puder postar novamente. Eu vou Só que só postar. na sala principal tem, nós que saímos da sala principal não temos. Aham. Já estou postando já. Obrigada. Os dois links foram postados no chat, tá bem? Se alguém não conseguir, me avisa. Rafa, o que que é para fazer, o que que é para concluir lá daí, depois de postar os links? Qual é a pergunta mesmo? Eu não peguei essa. Essa que tá aqui na tela, né? A número 1, Ah, tá. ao revisitar suas práticas, o que este encontro te fez perceber sobre o uso da Ah, tá. rubrica e do feedback? A pergunta aí, número 1 e a número 2. Dá para visualizar aí, né? Porque dá para colar, né? Sim, Copiar e colar. fique à vontade.
Muito bem, pessoal. Se por acaso você não conseguiu concluir essa tarefa, eu peço que você faça ela num segundo momento, tá? E nós vamos caminhando para concluir o nosso encontro. Aí, ó. Então, tem essa frase aqui do Brené Brown, que diz, né, que ao recebermos um feedback, podemos estabelecer um comportamento que reforce o nosso valor ou algum diálogo interno para ajudar naquele momento. Então, integrar o pensamento de Brené Brown ao roteiro 3 significa humanizar o processo de observação. Quando o professor entra na devolutiva sabendo que o seu valor é intrínseco, o feedback passa a ser o comportamento que ele escolhe para reforçar a sua maestria profissional. Aqui uma referência. E chegamos no final. Deixa eu parar aqui a apresentação e vamos tirar aquela foto, tá? Eu peço que todas vocês, por favor, abram a câmera. Prepare aquele sorriso lindo, né? Meu Deus. Hoje está difícil. Eu vou contar até 3, então. Vamos lá. 1, 2, 3. É isso. Pessoal, uma boa semana para vocês e nos vemos a Bom feriado, pessoal. Até mais.